Sujeito. O que seria o sujeito? Quem indica a ação, né? Indica a ação. Ação na oração. Ela é medida pelo verbo, né? O verbo no português sempre indica uma ação. Então, na verdade, para descobrir o sujeito da oração, basta fazer o quê? Eu descubro o verbo, pergunto quem ou o quê. Exatamente. Quem ou o quê. Mesmo que fique sem concordância a resposta, sempre vai dar certo o sujeito. Então, se eu tiver uma oração aqui, o feriado está próximo. Qual é o sujeito? Eu tenho o verbo de ligação, está. Tá? Quem está ou o que está próximo? Feriado. Então, feriado vai ser o sujeito. Dentro de todo o sujeito, eu tenho o quê? Eu tenho um núcleo. O que vai ser o núcleo do sujeito? É o termo principal, o termo mais importante do sujeito. Né? Termo principal. Ou seja, aquele termo que, na verdade, se eu retirar ele dali, perde o nexo verbal. Vai ficar sem concordância. Então, se a gente observar nos jornais, por exemplo, eles sempre começam as manchetes direto pelo núcleo do sujeito. Né? Brasil cresce 2% economicamente ao ano. Né? Presidente viaja ao exterior. Não colocam o Brasil, o presidente. Né? Eles suprem o quê? Suprem o que não é núcleo, na verdade. Se eu for pegar aqui, o feriado é o sujeito. Qual seria o núcleo? Feriado. Porque eu poderia escrever feriado está próximo. Esse artigo, na verdade, ele não é obrigatório. Então, o feriado vai ser o núcleo. Núcleo do sujeito. Sujeito inteiro seria o feriado. Tá? Na oração, tudo que não é sujeito é o predicado. Tá? Então, está próximo seria o predicado. Tem predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, que isso a gente vai ver depois. Primeiro os tipos de sujeito, sujeito, depois objeto. Então, aqui, eu tenho o quê? Um núcleo só. Tá? Sempre que eu tiver um núcleo, eu vou ter sujeito simples. Então, o sujeito simples seria o quê? Sujeito composto por um núcleo. E esse termo pode estar no plural ou pode estar no singular. Se eu colocar aqui os alunos farão a prova. Verbo, fazer. Quem fará a prova? Os alunos. Tá? Sujeito, os alunos. Então, núcleo, alunos. Tá? Alunos. Então, mesmo no singular ou no plural, o sujeito fica simples. Basta ter um termo só como núcleo. Farão a prova, predicado. Tranquilo? Então, eu vou ter o sujeito simples, tá? Com um núcleo, e depois eu vou ter o sujeito composto. Sujeito composto. Se o simples tem um núcleo só, o composto vai ser o quê? Formado por dois ou mais núcleos, né? Então, ele vai possuir dois ou mais núcleos. Dois ou mais núcleos. Então, fica fácil identificar, porque o sujeito fica maior. Não? Então, se eu tiver aqui Dilma e Lula
representam o nosso país. Sujeito, Dilma e Lula. Tá? Quem representa nosso país? Dilma e Lula. Eu vou ter mais de um núcleo. Tá? Quais são os núcleos? Dilma e Lula. Né? Porque o E, na verdade, eu poderia retirar aqui. Né? Poderia ficar Dilma, vírgula, Lula representam nosso país. Então, tudo que for supérfluo, basta que eu tenha o quê? Concordância sempre do verbo com os núcleos do sujeito. O verbo sempre tem que concordar com o núcleo. Né? Aqui farão alunos, representam Dilma, Lula. Se eu tiver dois termos ou mais como núcleo, sujeito composto. Representa o nosso país, predicado. Tranquilo isso, não? Então, quando eu tenho o sujeito transcrito, tá, o sujeito escrito, tá, a gente chama o sujeito de determinado. Tá? Por quê? Porque eu tenho como determinar ele, está escrito ali. Né? Então, tanto o sujeito simples como o sujeito composto, eles são determinados. Os dois são determinados. Depois eu vou ter o sujeito oculto, que ainda vai ser determinado também, só que não vai aparecer transcrito, não vai aparecer escrito. Então, o sujeito oculto sujeito oculto vai ser o quê? Eu sei que tem um sujeito ali, só que ele não vai aparecer transcrito, porque ele está oculto, né? Escondido. Então fica fácil de identificar se eu for pelos pronomes, os pronomes pessoais, eu, tu, eles, elas, nós, vós. Porque se eu tiver aqui, vou colocar aqui eu, tu, eles, posso botar o ele, ela, nós, vós. Se eu tiver um dos pronomes aqui, ele vai ser oculto. Então eu vou começar o quê? Normalmente pelo verbo, apesar de que depois eu vou colocar ali, não precisa sempre o sujeito estar anteposto ao verbo. Né? Isso é a ordem direta, que é o mais usual. Sempre o sujeito vai estar antes, mas também eu posso colocar o sujeito depois no final da oração ou o sujeito no meio da oração. Vou colocar isso. Então, gostei. Gostei muito da viagem. Gostei muito da viagem. Tem o verbo gostei, né, já está implícito. Né, que nas figuras de linguagem seria uma elipse. Né? Quem gostou, eu gostei. Então, verbo gostar. Quem gostou muito da viagem? Eu. Né? Então, eu tenho o eu aqui. Sujeito oculto. Daí, toda a frase vai ser composta, toda a oração, pelo predicado. Né? Tudo vai ser predicado aqui. O sujeito não aparece transcrito. E por que viagem está aqui? Sabem que eu tenho viagem e viagem. Né? Quando for a forma verbal é com J. Né? Sendo o substantivo, a viagem, o nome da viagem, é com G. Então eu posso colocar os dois na mesma oração até. Eu posso colocar assim, ó. Espero que viajem, porque é forma verbal. Né? Eles viajem. Espero que viajem. Boa viagem. Aqui seria o nome, aqui seria a forma verbal. Né? Eles viajam, ou elas. Por quê? Porque viajar é com J. Né?
Sempre que eu tenho um verbo, as flexões dele eu vou poder escrever da mesma maneira, vou poder escrever igual. Então, viajar, verbo com J, as formas verbais de viagem com J. Viajei também. Então, mais um aqui. Vamos... A praia. Fomos à praia ontem. Fomos à praia ontem. Quem foi? Nós fomos à praia ontem. Até aqui tem. Então, verbo gostar. Quem gostou muito da viagem? Eu. Né? Então, eu tenho o eu aqui. Sujeito oculto. Daí, toda a frase vai ser composta, toda a oração, pelo predicado. Né? Tudo vai ser predicado aqui. O sujeito não aparece transcrito. E por que viagem está aqui? Sabem que eu tenho viagem e viagem. Né? Quando for a forma verbal é com J. Né? Sendo o substantivo, a viagem, o nome da viagem, é com G. Então eu posso colocar os dois na mesma oração até. Eu posso colocar assim, ó. Espero que viajem, porque é forma verbal. Né? Eles viajem. Espero que viajem. Boa viagem. Aqui seria o nome, aqui seria a forma verbal. Né? Eles viajam, ou elas. Por quê? Porque viajar é com J. Né? Sempre que eu tenho um verbo, as flexões dele eu vou poder escrever da mesma maneira, vou poder escrever igual. Então, viajar, verbo com J, as formas verbais de viagem com J. Viajei também. Então, mais um aqui. Vamos... A praia. Fomos à praia ontem. Fomos à praia ontem. Quem foi? Nós fomos à praia ontem. Até aqui tranquilo? Então, isso a gente chama de sujeito anteposto ao verbo. Né? Anteposto, sujeito antes do verbo. Sempre sujeito anteposto, sujeito antes do verbo. Que fica na forma direta no português. E eu posso ter o sujeito como sujeito posposto. A gente chama que vai ser o sujeito quando ele aparece após o verbo. Depois do verbo. Que seria o quê? Eu poderia começar aqui. Viajou. Viajou. Viajou o jogador para o campeonato. Eu começo com verbo, só que eu não posso colocar um pronome aqui, porque ficaria sem nexo, né? Ele viajou, mas ele viajou o jogador, ficaria sem nexo. Então eu vou ter o sujeito, só que ele não vai aparecer no início da oração. Quem viajou? O jogador. Então o sujeito seria o jogador. Para o campeonato faz parte do predicado. Seria simples, porque eu só vou ter jogador. Né? Então sujeito simples. E eu poderia ter ele no final ainda também, se eu tivesse aqui. Ordem inversa também, para o campeonato. Viajou o jogador. Quem viajou? O jogador. Agora foi lá para o final da oração.
predicado antes. Mesmo sujeito simples, né? Entendendo? Isso é tranquilo, tá? Então, esses são os sujeitos que são determinados, tá? Que eu posso determinar. Depois eu tenho o sujeito indeterminado, tá? Do plural, terceira pessoa, no plural, mas eu não posso ter nada se referindo a ele antes, tem uma referência ao verbo antes, tá? Sem referência anterior. Então, foram, ou falaram, não, vou trabalhar, pode ser foram ao parque, ontem, foi ao parque, que ele vai servir como partícula indeterminadora. Daí vai ficar o quê? Trabalha-se muito no Brasil. Trabalha-se muito no Brasil. Fica na terceira pessoa do singular, depois do verbo eu coloco a partícula se. Fala-se muito em futebol no país. É fácil porque basta eu ver aqui ele, ela, terceira pessoa no singular, depois o pronome se. Vende, ele ou ela vende. Vende-se bicicleta. E sempre o quê? Sempre o verbo vai ter concordância aqui, termo que se refere. Aluga-se casa, alugam-se casa, vende-se bicicleta. Se for plural, vendem-se bicicletas. Os dois no plural. Eu canso de ver vende-se casas, aluga-se apartamentos. Alugam-se apartamentos. Depois o sujeito inexistente. Que hoje se usa mais essa nomenclatura, porque antes a gente via nas gramáticas sujeito inexistente e oração sem sujeito. Mas hoje em dia oração sem sujeito quase não se usa, mas é a mesma coisa. Sujeito inexistente. Então, o que vai ser sujeito inexistente? Primeiro, quando eu tiver choveu ontem à noite. Verbo chover indica fenômeno da natureza impessoal, sujeito inexistente. Trovejou durante todo o dia. Nevou em Gramado. Geou, que às vezes eu vejo, principalmente os repórteres na televisão, caiu geada. Então, geada, ela se transforma, assim, o ar se condensa, Então, existe um verbo, gear, não tem como a geada cair, ela se forma.
Geou. Em Cambará. Tranquilo, tá aí? Depois, quando eu tenho o verbo haver ou ter,